Bom, outro assunto ligeirinho que eu sei que tem compromisso. Na abertura da Expo Água Fubra, tu estava lá também, Zé, se falou muito da questão da Convenção Quadro, que os países participam com as suas delegações, mas os produtores rurais, principalmente os produtores de tabaco, não têm voz e vez. Eu soube também que na Assembleia Legislativa está se articulando também algumas comissões aí para tentar pressionar. E eu queria saber de você o seguinte, que uma das perguntas que chegou agora para mim é sobre a questão da lei da Convenção Quadro. Como fica o Rio Grande do Sul, produtores de tabaco, né? E agora a representação brasileira, né, já vai ser representada por um governo alinhado contigo. Como é que funciona? Como tu vê as perspectivas por aí, hein? Não, é que, na verdade, é o seguinte, a Convenção Quadros, ela não é uma convenção que trata da produção, ela é uma convenção que trata do tabagismo, né? Então há aí uma pequena confusão, e eu participei da penúltima COP, na última nós estávamos bem no meio da campanha, não deu para a gente ir, e a gente participou, né? E o que acontece? O Brasil e muitos países são signatários da Convenção Quadros com textos e manifestações dentro do acordo de que nenhuma medida possa afetar a produção, possa afetar a comercialização, quem produz, porque tem outros países Sim. que estão na Convenção Quadros que são bastante produtores também, né? Então, o que acontece? Como ela não discute produção e ela discute o consumo do cigarro, o tabagismo, na verdade, esse é o princípio, porque ele é um acordo da saúde, ele não é um acordo envolvendo a produção. E o Brasil, inclusive, ele é signatário desde que não haja nenhum... Isso está lá no texto da convenção, Sim. do acordo, inclusive... Eu tenho tirado ele, destaquei ele esse dia num material meu aí. Então, a participação, obviamente, são dos órgãos de saúde. Nós temos participado e não é que a gente não pode participar. Eu participei de vários momentos na Convenção Quadro, lá no Encontro das Partes, que a gente chama Encontro das Partes, né? São mais de 100 países. Eu participei e os colegas deputados também participaram. O que a gente não participa é na hora de votar, porque não é delegado para votar. Quando tem votações que eles votam, os temas lá relacionados, mas sempre relacionados à saúde. Sim. É óbvio que aí cria um tumulto e aí é uma questão... Aí só os delegados participam, mas das discussões, dos debates, aí a gente pode sim participar. Então, um pouco da confusão que existe. Sim. Eu participei e quando teve votações, aí no dia que os delegados iam votar, eles então não permitiram que entrasse nenhuma pessoa, a não ser só os delegados. Imagina, é um encontro do mundo inteiro. Pois é, né? Pois é. Então, aí muitos dos brasileiros que estavam lá se ofenderam, ficaram indignados e tal. Mas é uma questão que a gente até deve compreender, porque... Se tu tem um encontro de delegados, o processo fica aberto, a gente se credencia, participa. Eu escutei todas as palestras, as falas, né? Mas quando na hora da votação, claro, aí eles fecharam e somente votavam os delegados. Eu não acho que foi problema, isso como muitos dizem, porque correram conosco. Não correram, não. Eu participei ativamente, toda a COP, como vou de novo participar. E o mais importante, eu acho, que tem nesse processo, que eu achei muito positivo da última vez que eu fui, que tem as reuniões da delegação brasileira. E aí, nas reuniões da delegação brasileira, é que a gente pode falar, aí é muito mais fácil. Aí tu fala com todos aqueles delegados, aquela delegação que vai, a gente manifesta. Eu mesmo manifestei fui convidado para falar sobre a cultura do tabaco, da região sul, Então, é um momento muito rico. Eu acho que tem, por exemplo, o cigarro eletrônico. Ele é proibido nos países onde tem a Convenção Quadros. Se não tivesse a Convenção Quadros, o cigarro eletrônico já tinha sido, inclusive, liberado, né? E nós estamos no sufoco de novo, porque pois é. um aumento de comercialização do cigarro
eletrônico, ele é muito grande. Ele é hoje um cigarro clandestino no Brasil. Zé, deixa eu só dizer, lá na Expo Agro teve o lançamento, está em teste ainda, né? Da Philip Morris, um outro produto à base chama-se tabaco aquecido, né? Mas é uma coisa nova que... Eu até experimentei ele. E aí, Zé? Não, eu não sou um fumante que saiba fumar, assim, né? Eu não sei tragar um cigarro, mas eu... Sim. Mas percebe o gosto do tabaco? Sim, percebe bem. É impressionante. Parece que para mim, tem muito pouca diferença, assim, do cigarro normal, sabe? Parece que é bom. Parece que é um produto que ele usa realmente o tabaco, não é aromatizante, né? Não tem produto químico. Não existe produto químico, ele é o tabaco mesmo, né? Aquecido numa temperatura bem alta, só que não entra em combustão. Sim, entendi. Segundo o que eu fiquei sabendo, inclusive ele é bem menos... alguns problemas que o cigarro causa, segundo os observadores da área da saúde, os técnicos, tem a ver muito com a combustão. E ele não queima. Exatamente. Ele controla a temperatura, né? Como ele é fechado, ele não queima. Ele é um processo diferente. Ele só superaquece e olha, a sensação a fumaça, tudo é como se tu estivesse fumando. Zé, vamos falar o assunto que tu estava marcando conosco aqui, porque eu sou de conversar bastante e tu também. Ontem vocês tiveram uma audiência pública que tratou sobre os impactos da estiagem no Rio Grande do Sul. Pergunto, todo esse movimento que está sendo feito pela Assembleia, o próprio governador falou também sobre isso tem expectativas, ou é uma coisa assim que a gente a gente soluciona, mas é muito pouquinho, acaba não resolvendo para o ano seguinte da outra seca? Como é que tu vê essa atitude ontem dessa audiência pública que foi feita, hein? Eu acho que a tua pergunta é o centro de toda essa questão, né? Que na verdade, a gente definitivamente no Rio Grande do Sul ter uma política permanente para a questão da água, né, de convívio com a estiagem, e que a gente não esqueça quando chove de que nós precisamos lembrar da estiagem, lembrar da falta d'água. Eu acho que esse é o centro, né? Bom, o que nós estamos fazendo, né? A nossa ideia aqui pelo menos a nossa parte nós estamos fazendo, através dessa comissão externa que a Assembleia criou, que me escolheu para presidir, apresentar um conjunto de medidas, um conjunto de encaminhamentos que seja base para uma política estadual permanente. Agora, para isso, né, é preciso haver uma conscientização, eu acho que principalmente do governo, porque o governo precisa continuar colocando recurso, né? Nós já tivemos, inclusive ontem aqui tiveram muitas lideranças, aí foi uma audiência muito representativa, né? Inclusive a Secretaria da Agricultura do Estado, o Ministério, os dois ministérios da Agricultura e o Ministério da Agricultura Familiar. Sim. Nós tivemos CONAB, nós tivemos a SDR, nós tivemos parlamentares, enfim, e as entidades da agricultura, todas elas. O que acontece, né? É uma voz corrente, assim, quer dizer, não se tem uma ação de continuidade, não se tem, por exemplo, política para construir reservação de água. Sim. O que tem que acontecer? O governo tem que ter um plano permanente aonde que essa política, todos os anos... Bom, como é que o governo vai fazer? Olha, para os agricultores maiores, nós vamos reservar uma quantidade de recurso para colocar de equalização de juros de financiamento, né? Se o agricultor faz um financiamento no Pronaf de 20 mil para fazer um açude, por exemplo, o Estado vai pagar todo o juro para ele fazer isso sem juro. O agricultor pequeno, o agricultor menor, esse aí vai receber um subsídio de 50%. E aquele bem pequenininho vai receber de graça. Bom, e nós vamos ter tanto de dinheiro no orçamento para isso. Isso é reservação. Nós vamos ter dentro da Emater vai ter um departamento, é isso que nós estamos propondo, vai ter um departamento, técnico, cada município vai ter pelo menos um técnico. É isso que eu queria te falar, Zé. Assim, ó, por exemplo, o município de São Lourenço do Sul, vamos dar o teu caso lá, tem um técnico, tem uma pessoa, eu estou dizendo funcionário que não troque com um mandato de prefeito, alguém que entenda, por exemplo, de como orientar os produtores de São Lourenço
ou incentivar os produtores de São Lourenço a fazer reservação de água, entende? Cada município teria que ter um técnico, alguém especializado ou assim com conhecimento para dizer o seguinte: vou visitar a tua propriedade, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, entendeu? Uma coisa também isso, porque não adianta o governo dizer, Zé, olha, eu tenho 1 milhão para pagar juro de investimentos para a SUD. Chega no município, tranca a coisa, né? Não tem quem faça, exatamente. Precisa ter uma política montada e aí os atores que vão participar dela. E nós levamos ao governo federal essa disposição de que a gente está dizendo ao governo federal que o Estado do Rio Grande do Sul vai montar uma política permanente. E o que o governo federal nos diz? Olha, se vocês montarem uma política organizada permanente, nós vamos ajudar a colocar recursos. Porque o Estado em si, o Estado do Rio Grande do Sul, ele pode montar coisa, mas não vai ter grana para tudo. Mas daqui a pouco essa ideia que tu falou, paga o juro, por exemplo, entendeu? O produtor vai pagar o casco e o juro quem paga é o governo. É uma alternativa, né? Outra alternativa também, no caso, Fábio, é o seguinte, é que todos os equipamentos, toda a estrutura que se utilize para a irrigação, ela seja uma estrutura sem tributação estadual. Que a gente, para os projetos, vamos dizer assim, vai fazer um projeto de irrigação, pelo menos na agricultura familiar. Sim. Todos aqueles equipamentos ali, o Estado não, a empresa que vende para atender ao programa de irrigação do Estado, não tem impacto de ICMS. Sim, é uma forma do... Aqui em Camaquã, por exemplo, tem um amigo meu, o Emerson, da GTEC, está servindo de exemplo aqui para vários estados, inclusive o pessoal agora da África esteve lá visitando ele, que é uma irrigação feita por talhões, mas tem um tubo de PVC mole, né? É um plástico, que é utilizado para levar a água até a ponta da lavoura. Eu digo, eu não sei quanto é que custa aquilo, mas daqui a pouco tem imposto, tem IPI, tem ICM, né? Tem outros custos que estão dentro disso. Daqui a pouco tributado, mas o valor mínimo, percentual mínimo, tudo que puder ajudar, né, Zé? No processo de irrigação entrar junto. Além de tudo isso, né, a questão da reservação de água, para o pessoal poder ter água para bebida, quer dizer, as próprias cisternas, o aproveitamento da água da chuva, tem muita tecnologia. A Embrapa tem muita tecnologia, estava aqui ontem, tem muita coisa à disposição, mas precisa ter um foco, precisa ter um estímulo. Nós precisamos ter. Agora vamos só fazer uma análise aqui. Olha o que está previsto. Está previsto que no ano que vem a gente não tem estiagem, seja um ano de bastante chuva, inclusive. Né? A premissa, não quer dizer que isso vai acontecer, mas os meteorologistas já estão anunciando que vai haver uma inversão. Vai cessar o fenômeno Laninha e deve entrar em curso um período de El Ninho, que é a mudança ali das águas do Pacífico, temperatura e tal, que dá... Bom, aí nós vamos esquecer da estiagem. Aí que é o problema. Aí daqui a 2 anos, 3 anos, nós estamos de novo na estaca zero. Essa é a tua pergunta. Para isso não acontecer, né, acho que o esforço aqui que está se fazendo é para sensibilizar o governo. Ali do outro lado, eu estou aqui, ali está o Palácio Piratini, né? A nossa ideia é que o governo implemente uma proposta ampla que envolva desde a questão do licenciamento, a questão da parte legal, aonde a gente pode avançar ainda, como nós podemos ainda dinamizar, que envolva os municípios e tenha atrativo também de incentivo. Se não tiver um incentivo, fica muito difícil. Zé, deixa eu te dizer uma coisa, assim, eu conheci e me simpatizei muito, criei uma empatia com a secretária do Meio Ambiente, a Marjorie Kaufmann. É uma pessoa de estruturação de escola muito boa. Ela não é política, ela é muito técnica, né? Por isso que ela teve um trabalho bacana na FEPAM. E eu acho que essa pessoa vai ajudar muito o governador e o governo nessa questão de ambiental, Zé. É uma pessoa assim com fácil acesso, boa de conversar, muito técnica, ela é técnica. E eu acho isso um ponto importante, porque às vezes tu põe um burocrata na Secretaria do Meio Ambiente, tu acaba não conseguindo converter as coisas lá atrás. Eu acho que vai ser foi uma boa iniciativa do governador botar ela para tentar destravar essas coisas que tu fala, né? Porque tudo é questão ambiental também, né, Zé? É um conjunto de situações. Eu acho que tem que pensar também a questão da água, né? Como é que a gente protege, como é que a gente produz água, né?
como é que a gente protege as fontes, como é que nós podemos ter uma política de incentivo para isso. É um conjunto de coisas e passa por tudo isso. Se nós tivermos isso alinhado numa política de baixo até em cima, que envolva também os municípios, nós vamos ter uma ação que vai lá logo em seguida começa a dar resultado. E quando vier a primeira estiagem, nós vamos conseguir conviver. Pelo menos amenizar. Né? Pelo menos conviver melhor com a estiagem. Ô Zé, olha aqui, ó, o Rudimar Costa da Costa é de Dom Feliciano, produtor rural, pequeno produtor rural, diz ele o seguinte, interessante, ó. Primeiro tem que alterar a lei, pois não se faz reservação de água em local seco. Açudes, poços e barragens têm que poder serem feitos em locais de circulação de água. Exemplo disso, a barragem de Camaquã. Se fosse feita onde não tivesse córregos, ela já estaria seca há muito tempo. Quer dizer, é uma questão delicada. Tu interromper um córrego, tem detalhes técnicos aí que eu não sei te dizer como poder melhorar, né? Hoje em dia existe essa questão do barramento, né? Uma coisa é tu fazer o açude. Na agricultura familiar nós temos uma facilitação, porque as superfícies menores, inclusive, são licenciadas pelos municípios para fazer açudes. Não quer dizer que você não possa fazer um açude num lugar onde tenha umidade, onde tenha um banhado. Agora, aonde tem um córrego d'água, um barramento de água, aí eu digo para ele que é verdade. Aí tem uma dificuldade bastante grande. Quer dizer, hoje a lei nacional, né, ela impede que o barramento, ele precisa, uma intervenção, ela tem que ser com base ou numa calamidade pública, sim, ou num interesse social muito forte. O que está sendo posto aqui, talvez, é de que a questão da irrigação se passe a ser interpretado dentro de uma área de interesse social, sim, que aí que ela é de interesse social. Mas claro, isso na legislação não está assim. Então, se isso pudesse acontecer, sim, facilitaria para a questão dos barramentos, né? Porque a açude já está numa condição diferente. E quando, sim, se trata de açudes menores, então fica mais fácil ainda.